Terminou agora há pouco no Fórum Criminal de João Pessoa o júri popular do homem suspeito de atropelar a companheira em novembro de 2022 no bairro das Indústrias. Maria Nathalie Dayana. À época, essa jovem tinha 21 anos. Ela morreu após passar 21 dias internada no trauma da capital. A crueldade contra essa jovem foi tão grande que ele, ao atropelar, esmagou as pernas da vítima e ficou com o carro para frente e para trás, para frente e para trás, por diversas vezes, para ter a certeza, né, de que ela ia padecer naquele momento. Ao vivo, Lucas Macieira tem mais informações. Alô, Lucas, boa noite, é com você. Olá, Paulo, boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Paraíba. É isso mesmo, viu? A história foi justamente essa que você descreveu agora há pouco, no dia 8 de novembro de 2022, quando esse acusado de 27 anos, agora condenado, Danilo Santos da Silva. Esse júri popular aconteceu hoje aqui no Fórum Criminal de João Pessoa, na Avenida João Machado. Terminou ali no fim da tarde, por volta das 5 horas. Mas o que todo mundo quer saber é o resultado desse júri, né? E o Danilo foi condenado a 27 anos de prisão por feminicídio, né? Por homicídio qualificado, e aí entre as qualificadoras foram 4. Feminicídio a primeira, motivo fútil a segunda qualificadora, e outros 2 pontos que também agravaram a pena foi o fato da brutalidade que você descreveu agora há pouco, né? Que ele realmente, ao atropelá-la, ele deu ré e depois passou novamente por cima da Nathalie, que à época tinha 21 anos apenas. Essas foram as 3 qualificadoras, e também teve mais uma qualificadora, que foi o fato dele não ter dado à vítima, no caso a Nathalie, a chance de defesa. Mas é muito importante destacar que esse júri, né, aconteceu desde a manhã aqui no Fórum da João Machado. Durante a manhã, no primeiro período aí desse julgamento, foram ouvidas ali a acusação, né, o promotor também, que arrolou 2 testemunhas, 2 policiais ali envolvidos no caso. E agora, à tarde, aconteceu aí justamente o momento dos depoimentos das testemunhas que foram arroladas pela defesa. Foram 5 no total, mas apenas 2 compareceram. Essas testemunhas são pessoas, vizinhos ali, que conviveram com o Danilo, o homem de 27 anos, que foi condenado a 27 anos de prisão na tarde de hoje. Porque o que acontece? A defesa alega que ele tem problemas psicológicos, ele era uma pessoa com deficiência mental. Isso foi que a defesa alegou, e que seria um problema que ele carrega desde a infância, desde criança, que o Danilo tem comportamentos muito problemáticos. Tem laudos, inclusive, apresentados pela defesa que mostram que ele era uma pessoa realmente que tinha esse certificado, que recebia aquele benefício, né, o LOAS, né, que é o benefício ali que é concedido a pessoas com deficiências ou pessoas também de idade mais avantajada. Então, o que acontece? Esse argumento foi utilizado pela defesa, mas isso não foi acatado pelo juiz, e ele foi realmente condenado a esses 27 anos de prisão. Na saída aqui, assim que terminou esse julgamento, né, desse júri popular, nós conversamos com os advogados de acusação, de defesa, na verdade, a defesa do Danilo, a doutora Hermília. A gente conversou com ela, a gente tem esse depoimento agora, ela falando um pouco sobre o resultado de hoje, que para eles, né, defensores aí do Danilo, foi frustrante. Vamos acompanhar. No final, o acusado terminou sendo condenado a 27 anos, não foi sustentada a tese da defesa, uma vez que o clamor do feminicídio sobrepôs ao clamor da inimputabilidade dele, porque ele era visivelmente uma pessoa com deficiência mental desde seus 10 anos de idade. Mas aí a gente não teve muito o que fazer. Inclusive foram roladas algumas testemunhas por vocês que eram de vizinhos, né, dele, que conviveram com ele. Exatamente. Danilo, ele é uma pessoa que tinha uma convivência muito harmoniosa na comunidade onde ele tinha, e todos conheciam ele, a sua conduta. Nunca tinha sido, inclusive, em nenhum momento detectado nenhum tipo de violência contra a mulher, nem contra a própria companheira dele. E, verdadeiramente, ele foi vítima de um surto psicótico, né, diante da deficiência mental dele, mas, infelizmente, os jurados, eles não aceitaram essa tese, não aceitaram, e passou-se, então, a migrar mais um percentual de feminicídio aí. A defesa agora vai recorrer, vai em busca de elementos para buscar uma nova retomada desse processo, porque acredita veementemente que Danilo verdadeiramente não tem que estar no cárcere, e sim em tratamento urgente, inclusive.
Tá, então, a gente acompanhou esse primeiro depoimento, né, da advogada, ela falando justamente sobre essas testemunhas que foram arroladas por eles e que o juiz, então, não acatou esse entendimento, mas que eles vão recorrer. E sobre esse recurso, né, que eles informaram, eles entraram com recurso também no STJ, eles estão aguardando aí ser julgado. O termo é o seguinte, Paulo e amigos que nos acompanham: incidente de deficiência mental. O que é que seria isso? O recurso que a defesa do acusado entrou, que quando uma pessoa tem dúvida das suas capacidades mentais, um psiquiatra vai até o local em que ele está preso e faz uma avaliação. E a partir dessa avaliação confirma ou não se ele tem algum tipo de problema psicológico realmente e que ele deveria estar em tratamento e não preso ali em regime fechado nesse caso. E aí o que acontece? De acordo com a defesa do Danilo, eles entraram 5 vezes com esse pedido de incidente e esses 5 pedidos foram negados pelo juiz. Por isso que eles entraram com esse recurso também, vão entrar com o recurso da condenação de 27 anos e também estão aguardando o resultado aí desse recurso do STJ, que vai ser julgado aí para ter essa avaliação de um psiquiatra dentro da prisão. Após diante desse cenário, né, ela falou agora nesse primeiro depoimento, a advogada, que ele tinha esse comportamento, um comportamento harmonioso com os vizinhos e as pessoas em volta dele. Mas mais à frente ela diz que ele era agressivo dentro de casa, inclusive chegou a agredir a mãe dele. A gente também tem essa fala da advogada, vamos acompanhar. Danilo, ele, desde os 10 anos de idade, que ele frequentou a FUNAD, o Arlinda Marques, o HU, com tratamentos com psiquiatras, medicações pesadas, inclusive tarja preta, desde pequeno, onde ele tinha, e foi apresentado na plenária isso aí, onde ele apresentava comportamentos de jogar na frente dos carros, de subir em cima das paredes, de bater, quebrar a casa toda, bater na mãe, muitas vezes ele bateu. Um comportamento extremamente agressivo e laudado pelo INSS, porque ele recebe um BCP-LOAS, né? Ele é uma pessoa que recebe por deficiência mental, que é oculta, mas mesmo assim isso tudo foi refutado pela tribuna. Enquanto a senhora estava em conversa com ele, ele se demonstrou arrependido de algum modo? Como é que ele se relaciona em relação a esse caso? É difícil dizer porque Danilo ele não tem esse sentimento de arrependimento. Porque Danilo verdadeiramente ele sofre de deficiência mental. Então ele sequer tem noção do perigo do que aconteceu, do evento morte que ocasionou. Ele não tem noção disso tudo. Na fala dele, inclusive, é muito perceptível isso e todos puderam ver na tribuna. Aí a gente acompanhou esse segundo depoimento da advogada. O juiz indicou que o Danilo fosse encaminhado para o presídio Silvio Porto para que ele responda a esses 27 anos ao qual foi condenado na tarde de hoje lá nesse presídio, mas também há a possibilidade dele ser transferido para o PB1. Mas de antemão a orientação que foi dada pelo juiz nesse primeiro momento é que ele responda por esse crime de feminicídio aí no presídio Silvio Porto. Só destacando também informação importante, né, Paulo e amigos que nos acompanham, a Nathalie, morta aos 21 anos, deixou aí 2 filhas que teve com Danilo, 2 crianças, uma menina de 3 anos e outra menina de 6 anos de idade. Volto com você. Lucas, um abraço, parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Alguns questionamentos. Primeiro, eu estava aqui no Correio Verdade no dia em que aconteceu esse fato e eu não percebi nada de diferente desse camarada quando ele ia saindo do hospital de trauma, tá? E conversou com a imprensa. Primeira coisa, mas eu não sou psiquiatra, psicólogo, foi apenas uma visão minha como pessoa que lida com outras pessoas, tá? Primeiro. Segundo, a doutora advogada disse que ele tinha um bom relacionamento com os vizinhos, né? Mas espancava a mãe dentro de casa. Ela usou o termo harmonioso. Ora, como é que você bate em quem está dentro de casa e com quem está ao redor você é harmonioso? Terceiro, para finalizar, não sei vocês, mas eu, na maioria dos casos que eu noticio em que se fala de suposto surto, as pessoas fazem algo contra outras, não contra si. É interessante, né? A maioria dos casos, essas outras pessoas são mulheres. Estranho, né?